Bem-vindo! Qual será a solução para a educação em Moçambique? Moçambique precisa desenvolver um sistema educacional que atenda às suas diversas necessidades, mantendo-se alinhado com os seus parceiros na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ou SADC, na União Africana e os seus parceiros globais. De acordo com a Unesco, 89% das crianças no país, ao completar 10 anos de idade, não têm capacidade de leitura e compreensão. Só 61% dos meninos completam a escola primária e só 55% para as meninas. Na escola secundária, só 33% dos meninos e 31% das meninas completam os seus estudos. E menos de 9% se inscrevem a nível universitário. Em termos econômicos, o moçambicano só atinge 36% do seu potencial por causa dos diferentes fatores que impactam a sua educação. Por exemplo, saúde, nutrição, o tempo que se passa na escola e outros. Por outras palavras, por causa das condições de educação em Moçambique no momento, a produtividade moçambicana é mais ou menos um terço do que podia ser. É importante também acentuar a condição econômica do país. De acordo com um estudo feito em colaboração com o Ministério da Economia e Finanças em março de 2024, em termos de Produto Interno Bruto, PIB, ou GDP, Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. Digo em termos do PIB porque em termos de recursos é um dos mais ricos e explico daqui a pouco porque é importante diferenciar. Em Moçambique, mesmo antes da estagnação econômica do país, o crescimento econômico do país tirou menos pessoas da pobreza do que muitos outros países na nossa região. De acordo com o Banco Mundial, a percentagem das pessoas que vivem na pobreza aumentou de 48% em 2014 e 2015 para 62,8% em 2020. Este fenômeno é devido por parte da economia extrativa em termos de relação com multinacionais. Também devido à economia isolada em termos domésticos, ou seja, o gatekeeping, contratos ganhos em base em corrupção e bloqueios, e também pela falta de infraestrutura. Por exemplo, as estradas em Moçambique não são desenhadas para facilitar a atividade econômica no país, mas sim para facilitar a exportação da matéria-prima para fora do país. Por outras palavras, em termos educacionais e econômicos, isto é uma... Então, como é que resolvemos? Primeiro, temos que olhar para a educação como um ecossistema. Não podemos olhar para um só fator. É necessário prestar atenção à interseção de cada elemento para melhorar o aproveitamento do investimento e dos recursos. Hoje, faço só um overview e eventualmente explico cada um em detalhe. Quando falamos de educação, temos de pensar na estrutura, os recursos humanos e o currículo. Estrutura. O ponto de partida na educação formal deve ser a creche. Os primeiros anos da vida da criança são muito importantes para o seu desenvolvimento e habilidade cognitiva. O período dos 0 a 6 anos também é importante para a capacidade de língua e compreensão. A nível primário, é importante priorizar os skills do que passar de classe. Como sabemos que quase metade do país só completa o ensino primário, é motivo suficiente para incluir life skills no ensino primário. Daí, garantimos que todo moçambicano será autossuficiente. Incluí este pequeno clipe das crianças na creche, na China, só para mostrar o que é possível. A nível secundário, será a progressão da base que já terá formado. O ensino superior fica uma conversa para outro dia. Em termos de recursos humanos, é importante a formação do professor a nível local. É necessário centros de formação de professores a nível provincial e eventualmente municipal. Isto não significa que cada município tenha um edifício físico somente dedicado à formação do professor, mas que a formação do professor seja descentralizada, mas com objetivos comuns e complementares. A formação do professor deve ter um foco na pedagogia, incluindo princípios de desenvolvimento da criança, entendimento básico da psicologia e empreendedorismo, no sentido de resolver problemas.
semelhante ao melhor sistema de educação no mundo, que é o finlandês. A expectativa e cultura deve ser que a formação do professor não termina quando recebe o diploma ou certificado, e o desenvolvimento profissional é um requisito para os professores. Os professores não devem só ser pessoas que estudam para ser professor, mas também deve haver cursos de pedagogia, de ensino, para profissionais formarem-se como professores. Assim, engenheiros ou cientistas ou até empreendedores podem certificar-se como professores para expandirmos a qualidade de educadores. A educação é interdisciplinar, por isso, a escola e os professores devem refletir essa imagem e filosofia. Também ajudará pais e membros da comunidade a entender a importância da educação. Para a formação de diretores, é importante instruí-los na gestão de recursos, na pedagogia escolar e community outreach, ou relação com a comunidade. Continuando com a estrutura, é importante apostar na inovação. É necessário ser inovadores na educação em termos de resolver problemas. A educação em Moçambique deve ser uma ferramenta que ajude o povo a resolver as suas necessidades e problemas. Por exemplo, o stock market americano caiu por $1 trilhão nesta última semana de janeiro de 2025, porque os chineses criaram um sistema AI com equipamento velho em relação aos americanos e por uma fração do preço. Enquanto os investimentos tecnológicos nos Estados Unidos custam bilhões de dólares, na China custou apenas alguns milhões. Lembre-se que há 50 anos atrás a China não era um país industrializado. Para facilitar a inovação escolar, é necessário a colaboração com as escolas privadas. Por exemplo, uma escola privada deveria ter a autonomia para criar o seu próprio currículo sem muita burocracia, porque as escolas privadas podem servir como um espaço de inovação para descobrir-se novas estratégias para melhorar a educação. Aqui nos Estados Unidos existem lab schools, ou escolas de laboratórios, onde formadores de professores colaboram com professores e alunos para experimentar os novos materiais escolares e metodologias de ensino. Pode-se também implementar novas tecnologias. Mas quando se trata de inovação e tecnologia, não é só meter computadores numa sala de aulas. Temos que inovar a arquitetura, os materiais, o horário escolar e avaliar todos os componentes que compõem uma escola, ou um dia escolar. Em um dos próximos vídeos, mostrarei exemplos de escolas com horários, carteiras e materiais diferentes do que estamos acostumados, onde algumas das pessoas e países mais ricos inscrevem os seus filhos. Como as escolas privadas assumem o risco financeiro das suas decisões, não há motivo para o Estado intervir com as suas operações, a não ser que haja evidência que as crianças estejam em perigo. Daí, as escolas públicas podem tentar replicar o sucesso das escolas privadas. Tal como, por exemplo, o setor privado americano e chinês, que inova em termos de tecnologia e prática e depois o governo adota. O mesmo pode ser em Moçambique. Falando de inovação, é importante reconhecer mais que um currículo moçambicano. O sistema britânico tem, por exemplo, o IB. Em Moçambique, não faz sentido ter de adotar, como uma escola privada moçambicana, só o IB ou IB, ou currículos estrangeiros, um currículo único moçambicano. Se a criança de tal escola com um currículo alternativo se desempenha melhor em relação ao currículo do ensino público, então a escola merece que esse currículo seja reconhecido. É importante também criar a cultura de reverse engineer em Moçambique. Temos de entender a tecnologia global para podermos acelerar a inovação da nossa própria tecnologia. Em termos de curto a longo prazo, devemos investir em eletricistas, engenheiros, mecânicos e outras áreas técnicas, por causa da corrida à criação da inteligência artificial no mundo. O AI requer muita energia, o ar-condicionado ou sistema de resfriamento e armazenamento de dados digitais. É também importante entender o clima e o meio ambiente para inovar de forma sustentável e combater os incidentes climáticos como ciclones e as cheias que sofremos todos os anos. Também é importante falar do ensino informal. Devemos investir no ensino informal em Moçambique. Sempre termino os meus vídeos lembrando que a educação é em casa,
porque a pessoa passa a maior parte do seu tempo fora da escola. Não existem horas suficientes na escola e no ano letivo para aprender tudo. Por isso, é mais importante cultivar o espírito de curiosidade em todos os moçambicanos e facilitar o acesso à informação para poder participar no desenvolvimento de soluções no nosso dia a dia. Por isso, também é importante expandir o acesso barato à internet em Moçambique. É importante facilitar a criação e o acesso de atividades extracurriculares, como o desporto, arte, para além de outras, porque a indisciplina também surge por não ter nada a fazer. Por último, é necessário a industrialização do material escolar em Moçambique. Livros, carteiras, quadros e eventualmente tecnologias mais sofisticadas. Imagino que esteja animado, mas a realidade faz-lhe pensar. Onde vamos buscar o dinheiro? Lembro, a educação é um ecossistema. Temos que parar de pensar em problemas como se fossem isolados. Por exemplo, há a necessidade de alimentar as crianças nas escolas. Também há a necessidade de empregar muitos jovens que não têm formação. Também há a necessidade de aumentar e melhorar a produção agrícola em Moçambique, porque os moçambicanos não têm acesso a 3 refeições por dia. Isso também reduz a importação de produtos para Moçambique. O investimento na educação é uma forma de estimular a economia, hoje, e ao mesmo tempo equipando o moçambicano para trabalhar amanhã. E também é uma forma de criar serviços para o dinheiro circular dentro do país. Faça o like e subscribe porque hoje ficamos por aqui. Mas nos próximos vídeos explico de forma concreta e em detalhe cada uma das sugestões que dei hoje. E lembre-se, ensina-se na escola, mas educa-se em casa.